que a paz do Divino Mestre já esteja se derramando sobre cada um de nós, onde quer que nós estejamos nesse momento, em nossas casas, que todos nós possamos sentir as nossas mentes e os nossos corações se abrindo para as vibrações do ambiente espiritual que chegam até nós através desse culto virtual do Evangelho segundo o Espiritismo, da Casa da Prece Chico Xavier. Nós estaremos fazendo a leitura e o comentário do livro Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E aqueles que quiserem acompanhar, nós estaremos lendo no capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu Pai, o item 19. Progressão dos mundos. Capítulo 3, item 19. É uma mensagem ditada pelo Espírito Santo Agostinho, em Paris, 1862, que foi compilada, junto com tantas outras, pelo mestre leonês Allan Kardec, na compilação do Evangelho segundo o Espiritismo, através de médiuns, né, que foram adotando esse serviço. Então, vamos à leitura da passagem. Progressão dos mundos. O progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar um mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam nas sendas do progresso. Marcham assim, paralelamente, o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porquanto nada na natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador! Quanto, ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder a ideia que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia que é a terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente no estado inferior em que hoje se acha, e se alçará sobre esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele há chegado a um dos seus períodos de transformação, em que, de orbe expiatório, mudará-se em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Santo Agostinho. Então, isso nos faz remeter ao ano de 1859, ou seja, ano passado completaram-se 160 anos, da publicação de um livro na Europa, que causou grande afetação, grande interesse, grande debate e discussão. O seu autor se viu às voltas com críticas de todos os lados. De um lado, os cientistas o criticavam, muitos neles, e do outro lado, as religiões o criticavam, pela ousadia com que parecia estar oferecendo aqueles resultados da sua pesquisa propriamente científica. Nós estamos falando, não nesse momento, do Livro dos Espíritos, nós estamos falando de Charles Darwin, aquele pesquisador, cientista, naturalista inglês, que nesse ano de 59 publicou o livro A Evolução das Espécies.
Nesse livro, Darwin explica como que todas as espécies, dos animais aos vegetais, estão encadeados, muito bem encadeados, podendo ser rastreado através das eras geológicas, a evolução das diversas espécies para chegar ao estágio que nós temos hoje, seguindo leis muito bem definidas, rigorosas, leis de Deus, leis da natureza, que explicam como que os seres vão se multiplicando e vão se adaptando e vão se transformando até que a gente possa enxergar a situação atual do mundo que nos cerca entre os seres vivos. Então, essa grande revolução conceitual surgiu na Inglaterra em 1859, mas não podemos nos esquecer que 2 anos antes, uma outra obra também aparecia na Europa, neste caso em Paris, na França, que era a publicação do Livro dos Espíritos, de autoria de Allan Kardec, que tratava exatamente sobre o mundo espiritual e as leis que regem o mundo espiritual e a comunicação com o nosso mundo. E no Livro dos Espíritos nós encontramos o conceito evolucionista, o conceito da progressão dos espíritos. Olha que interessante, na mesma época, num intervalo de 2 anos, nós tínhamos a revolução no pensamento material. Os seres evoluem, os seres estão encadeados. Eu posso traçar toda uma sequência e, ao mesmo tempo, nós estamos falando sobre os espíritos, a existência de toda uma dimensão que entra em contato com a nossa dimensão material e da qual nós somos informados que os espíritos progridem. Sabemos que Allan Kardec, no desenvolvimento do Livro dos Espíritos, consultou e utilizou-se de vários médiuns, em vários locais, em vários momentos diferentes. Essas mensagens que foram recebidas foram compiladas e concentradas, decodificadas, organizadas pelo mestre lyonês Allan Kardec. E nessas obras, nessa obra de construção do Livro dos Espíritos, através de perguntas e respostas, pôde Allan Kardec verificar o quê? Que os espíritos davam informações em diferentes graus de maturidade e de compreensão e de inteligência. Espíritos, às vezes, muito simples e muitas vezes ignorantes, falavam sobre a sua realidade. Espíritos com grande teor filosófico e mesmo religioso, trouxeram informações como essa que foi lida de Santo Agostinho, para a compilação da doutrina dos espíritos, a doutrina espírita. Então, nós vemos, nesse caso, que o Allan Kardec se debruçou empiricamente sobre essas observações, e a primeira conclusão que ele teve é que os espíritos que se comunicam não estão todos aqui na Terra no mesmo nível. Havia espíritos com níveis diferentes, às vezes um abismo entre esses espíritos mesmo. Então, já no início da compilação do Livro dos Espíritos, estudando as comunicações, já Allan Kardec entendeu que os espíritos não se encontram todos aqui na Terra no mesmo nível de evolução. Ou seja, há que existir uma evolução para os espíritos, assim como Darwin falou da evolução para a matéria, para as espécies. Isso nos leva, então, a alguns questionamentos com relação aos espíritos. E nós vamos, então, buscar no próprio Livro dos Espíritos, na parte 2 do Livro dos Espíritos, que é sobre o mundo espiritual, o mundo dos espíritos. Nós vamos buscar aqui, nessa segunda parte, falando da progressão dos espíritos, a pergunta 115 do Livro dos Espíritos, que é formada por várias perguntas e respostas, perguntas de Kardec respondidas pelos espíritos. A pergunta 115 é a seguinte: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Mesmo? E a resposta dos espíritos: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Ou seja, o início do espírito, que é uma dádiva divina, o dom da vida, ele nos
iguala todos no mesmo nível, todos simples e ignorantes no nosso começo. E isso é uma justiça divina aplicada na prática. Por aí nós podemos encarar a justiça divina. E a pergunta 116 complementa essa pergunta. Haverá espíritos que se conservam eternamente nas ordens inferiores? E a resposta, não. Todos se tornarão perfeitos. Então, a informação que nós temos os espíritos são criados todos iguais, mas todos eles têm o mesmo destino, que é a perfeição. Então, do 0 a 100, do início ao fim, do alfa ao ômega, nós temos os extremos, o início, simples e ignorante, e o fim a que todos nós destinamos, que é a perfeição. Ora, se existem esses dois extremos, é razoável, a lógica nos infere que devem existir, então, espíritos com graus de evolução, com níveis de evolução e progressão que permeiam esses dois extremos. Ou seja, essa informação indica que certamente há uma progressão dos espíritos, uma progressão espiritual. De que dependerá essa progressão espiritual? Por que nem todos os espíritos aqui na Terra têm o mesmo nível? Porque depende do grau do seu adiantamento espiritual. Ou seja, a soma das suas qualidades, as somas das suas imperfeições fazem com que o espírito esteja num certo estágio, em que ele tem que avançar nas qualidades e tem que se depurar das suas imperfeições em direção à perfeição. Então, Allan Kardec estabeleceu, com a orientação dos espíritos, uma classificação para essa progressão espiritual, ou seja, preenchendo esses dois extremos, da criação à perfeição. É claro que essa classificação não é absoluta, é uma classificação lógica, didática, e muitas outras classificações poderiam ter sido utilizadas, mas ela é bastante interessante, como nós vamos ver. Ela é muito simples. Ela nos diz que existem 3 ordens de espíritos. Os espíritos que são imperfeitos, os espíritos que já são puros, e no intermediário, espíritos bons, para chegar até os espíritos puros. E onde será que nós estamos? Será que cada um de nós, olhando para dentro de si, sabe afirmar se nós estamos na ordem dos espíritos imperfeitos, na ordem dos espíritos bons, ou na ordem dos espíritos puros? Vamos, então, nos debruçar sobre essa classificação, que detalha os diferentes tipos de espíritos imperfeitos e espíritos bons. Porque espíritos puros, só um o há, os espíritos que já chegaram à perfeição. Então, tomando essas 3 ordens, vamos começar pelos espíritos imperfeitos. O que caracterizaria esses espíritos imperfeitos? Certamente a predominância da matéria sobre o espírito. Certamente. A ignorância, ou seja, a falta de conhecimento e de entendimento. O egoísmo exacerbado, as más paixões, a propensão para o mal. Esses são certamente alguns atributos que correspondem e representam os espíritos imperfeitos. Agora vamos passar aos tipos, às classes de espíritos imperfeitos, lembrando que didaticamente estão separados, mas na realidade é como se fosse um arco-íris, em que entre uma cor e outra existe uma superposição, ou seja, existem espíritos que estão entre uma classe e outra, ou somando 2 ou 3 ou mais classes, para identificar qual é o seu estágio de evolução. Então, nos espíritos imperfeitos, nós vamos encontrar a parte mais atrasada, né, que seriam os espíritos impuros. É onde você vai encontrar o máximo da ignorância, o máximo do egoísmo, o máximo das más paixões e, infelizmente, o máximo da propensão ao mal. Onde a gente costuma dizer, né, que o mal é fruto da ignorância e da fraqueza. Porque se nós não ignorássemos as consequências dos nossos atos, nós então evitaríamos o mal. E às vezes nós não conseguimos sustentar as nossas vontades e somos fracos e caímos novamente. Então o mal não existe, é fruto, na verdade, da ignorância e da nossa fraqueza. Mas os espíritos impuros, então, estão lá naquela parte mais inferior da classificação dos espíritos imperfeitos, mas nós podemos ir avançando. Existem alguns espíritos que são imperfeitos, mas eles não chegam a ser maus, impuros. Eles são espíritos levianos.
São espíritos brincalhões, são aqueles espíritos que estão dispostos a gozar dos outros, a brincar com os outros. Então, isso é uma classificação de espíritos que foi bastante estudada e encontrada na época em que Allan Kardec desenvolveu os livros, né? O Pentateuco Espírita. Então, está lá gravado como espíritos levianos. Um pouco mais acima nessa classificação, nós temos os espíritos pseudo-sábios. O que seriam espíritos pseudo-sábios? O nome já diz. São espíritos que se acham sábios, mas, na realidade, se você espremer, não vai sair muita coisa. Eles são muito bons para mistificar, para enganar, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eles podem aparentar alguma coisa, eles podem aparecer com uma fachada, com um nome falso, com um discurso bonito, mas que, na verdade, eles estão querendo confundir e mistificar. São os espíritos pseudo-sábios. E avançando um pouquinho mais, não tão impuros, não tão brincalhões, não tão pseudo-sábios, nós temos os espíritos neutros. Como o nome já diz, eles estão no meio. Nós temos duas asas da evolução, que é a asa da inteligência e da moral, é a asa da sabedoria e do amor. Mas o que acontece? O que acontece conosco no caso dos espíritos neutros? Eles não são nem maus, mas também não são bons. E ao não fazer o bem, eles certamente estão concorrendo para que ocorra o mal. Então, eles também não estão na ordem seguinte, na ordem dos bons espíritos. E Allan Kardec ainda enumera mais uma classe, que não é uma classe que está ordenada. Ela se encontra entre todas as outras classes de espíritos. E que também foram muito comuns no início do espiritismo, por uma razão que a gente já vai falar. São os espíritos perturbadores. São aqueles espíritos que são versados em causar fenômenos físicos, fenômenos de aparições, de barulhos, os chamados poltergeists, né? Aqueles fenômenos que mexem as coisas, pega fogo. Então, esses espíritos, eles foram muito úteis, ou seja, foi permitido que eles se manifestassem para que chamasse a atenção para a realidade do mundo espiritual. E a gente relembra, nesse caso, os fenômenos de Hydesville, onde uma casa dita mal assombrada acabou se revelando o local onde havia morrido uma pessoa que contou toda a sua vida, que depois foi confirmada. Então, esse é considerado assim um dos precursores da doutrina dos espíritos e foi feita como? A partir dos fenômenos. Não eram espíritos altamente elevados que iam perder o seu tempo fazendo isso, mas permitiu-se que eles assim o agissem para que pudéssemos ter a evolução do conceito da doutrina espírita. Então, essa é a primeira ordem, a ordem dos espíritos imperfeitos. A ordem seguinte será a ordem dos espíritos bons. Lembrando que nós devemos estar sempre nos perguntando, onde estamos nós? Onde nós nos encaixamos? Será que nos encaixamos entre os espíritos imperfeitos? Será que nos encaixamos sobre os espíritos bons? Então, vamos saber um pouco mais sobre os espíritos bons. Atenção, nos espíritos bons predomina o espírito sobre a matéria. Predomina o espírito sobre a matéria. Então, eles não estão mais tão ligados, tão imantados, com tantas necessidades ligadas à matéria, aos bens materiais e às sensações materiais. Esses espíritos que são bons, certamente, eles não apresentam mais características de más paixões, né? Eles não estão ligados a viciações, e a propensão deles é sempre o quê? A propensão para realizar o bem. Ou seja, enquanto nos espíritos impuros existe ainda a propensão para realizar o mal, nos espíritos bons a propensão é para realizar o bem. Só que esses espíritos não são puros e perfeitos. Eles ainda passam por provas. E temos uma classificação deles, dentro dessa ordem, de 4 tipos de espíritos bons. Os espíritos benévolos, que são aqueles espíritos de coração bom, que estão exercitados na asa da moral e do amor. Existem os espíritos sábios, lembrando, não os pseudo-sábios, os espíritos realmente de ciência, os espíritos de conhecimento intelectual. Então, nas duas asas da evolução, eles são versados na asa da intelectualidade, do saber e do conhecimento.
O terceiro grau, a terceira classe desses espíritos bons, seriam os espíritos de sabedoria. O que é um espírito de sabedoria? Nós até usamos essa expressão aqui entre nós, no mundo material encarnados, e os espíritos de sabedoria são aqueles que conseguem reunir o amor e o conhecimento. São a mistura dos espíritos benévolos e sábios. Então, a gente diz que eles são os de sabedoria. Eles têm qualidades morais e intelectuais acima da média. E, por fim, ainda no grupo de espíritos bons, já quase na transição para espíritos puros, nós vamos encontrar quem? Os espíritos superiores. São os espíritos que reúnem todas as qualidades das três classes anteriores, dos benévolos, sábios e de sabedoria, em mais alto grau. Geralmente, esses espíritos são missionários e se encontram aqui na Terra por vontade própria e não porque eles estejam resgatando ou sendo provados. E a terceira ordem, então, é a ordem dos espíritos puros. Quais seriam as características dos espíritos puros? Eles têm as duas asas da evolução perfeitamente equilibradas e no seu mais alto grau. Eles apresentam a mais absoluta superioridade em todos os requisitos. Eles são espíritos perfeitos. E assim sendo, eles já não têm mais a necessidade do corpo material. Eles são completamente desmaterializados e podem viver no plano espiritual para sempre, sem a necessidade da reencarnação. Eles estão privados de reencarnar? Não, eles podem reencarnar quando eles se delegam uma missão. Qual seria o maior modelo da Terra que nós conhecemos para os espíritos puros? Jesus de Nazaré se encaixa nessa classificação. E se revestiu de matéria pesada, do nosso mundo material, para que pudessem vir trazer os seus ensinamentos. Então, nós temos aqui como se fossem alunos nos mais diversos graus. E se eu quisesse colocar esses alunos, eu conseguiria juntar todas essas classes, todos esses alunos, numa só sala de aula? Certamente isso não daria certo, isso não poderia acontecer. Eu teria que haver uma divisão razoável para distribuir esses alunos de acordo com seus graus de adiantamento. Eu não poderia tentar dar a mesma aula para um bebezinho de 4 anos para aquele que já está na universidade. Não poderia dar o mesmo tipo de alimento moral ou intelectual para espíritos tão diferentes, de tão diferentes níveis de evolução. Então, isso nos conduz a uma próxima questão, que é onde esses espíritos, com toda essa gama de modificação, de evolução, vão habitar. Onde irão habitar esses espíritos? Eles poderão habitar o mundo que eles quiserem? Estará franqueados a eles o mundo que eles quiserem? Não. A cada espírito, a cada grau de evolução, um devido mundo num grau de evolução. E então isso nos remete ao Evangelho, onde no Evangelho de João, nós encontramos no capítulo 14, versículos de 1 a 3, a seguinte passagem de Jesus. Jesus nos diz: não se turve o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Jesus. Ou seja, há muitas moradas na casa do meu Pai. O que queria Jesus dizer com isso? Então, nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, que nós acabamos de folhear, mas no item 2, a seguinte informação. A casa do Pai é o universo que nos acolhe. As diferentes moradas são os mundos que circulam e povoam no espaço infinito, oferecendo assim aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu grau de adiantamento. Ou seja, os mundos irão receber espíritos dependendo do grau de evolução desses habitantes. E se nós temos habitantes com graus diferentes, nós temos que ter o quê? Mundos com graus diferentes. E isso nos conduz, então, à questão da pluralidade dos mundos habitados. Esses mundos não estariam aí todos, no universo maravilhoso e vasto que nos acolhe, só para o deleite de nós aqui encarnados no planeta Terra. Isso seria de uma inutilidade que totalmente vai contra a ideia da justiça e sabedoria divina. Então, nós estamos aqui num dos orbes, como muitos outros que são moradas do Pai. Mas cada orbe, então, deve ter seu grau de evolução para absorver os espíritos em diferentes graus de evolução.
Para falar desses diferentes mundos, nós podemos fazer uma comparação com a escola, como nós já falávamos antes, dos diversos graus de evolução, diferentes classes, diferentes níveis. Então, vamos comparar os mundos, né, habitados, começando pela criação divina. Deus criou um espírito, ou seja, o espírito é um bebezinho, né, na criação divina. Como é esse espírito? Já o falamos, ele é simples e ignorante. E qual é a sua grande função nesse estágio? É o estágio de usar, desenvolver o seu livre-arbítrio, para ir preenchendo a sua simplicidade e a sua ignorância com moral e sabedoria. Então, essa seria a creche da humanidade, né? O espírito humano, o ser inteligente da criação, ainda estão na creche, onde estão os bebezinhos. Mas a seguir, o que nós vamos encontrar? O ensino fundamental, não é? Para onde vão depois que saem da área, do estágio de bebezinhos, vamos para o ensino fundamental. E isso na evolução dos mundos seria o quê? Seriam os primeiros mundos em que você pode habitar. Seriam mundos ainda muito atrasados. São chamados de mundos primitivos. Eles são destinados às primeiras encarnações dos espíritos e são voltados para o desenvolvimento da inteligência. Esses espíritos, eles são caracterizados pela predominância do instinto. Eles estão ali mais preocupados em sobreviver do que, certamente, desenvolver a sua moral e a sua inteligência, que será desenvolvida com as dificuldades pelas quais ele vai passando na sua vida. Então, após os mundos primitivos, nós teríamos um mundo semelhante ao mundo terreno, que é chamado de mundos de expiação e provas. Por que expiações e provas? É só olhar em volta. Nós estamos aqui sofrendo, e quando não vemos a justa causa do sofrimento nesta vida, é porque ela vem de vidas anteriores. Mas, o mais das vezes, nós vemos que sofremos como consequência do mal que nós mesmos nos causamos. Então, nesse caso, nós estamos aqui expiando, resgatando. Mas não é só isso, nós estamos aqui também avançando, sendo testados, né? Então, aqui nesse mundo de expiações e provas, ainda predomina o mal, mas já estamos em curso do desenvolvimento da nossa moral. Às vezes, nós encontramos o desenvolvimento intelectual, técnico, científico muito grande e o desenvolvimento moral, a asa da moral, ainda muito baixa. Então, esse seria o ensino médio, né? Nós estamos aqui no ensino médio. A creche, a criação divina. O ensino fundamental, os mundos primitivos. O ensino médio, o mundo de provas e expiações. E o próximo mundo? Quando nós passarmos do mundo de expiação e provas, qual é o nosso destino? É o chamado mundo de regeneração. Ele é um mundo de transição dos espíritos imperfeitos para os espíritos benévolos. Nós falamos das classificações dos espíritos, né? Então, a predominância dos espíritos no mundo de regeneração deverá ser de espíritos benévolos. Claro que havendo sempre uma mudança gradual e não abrupta, não dá saltos à natureza. Então, nós temos aí o ensino superior, onde os espíritos já estão buscando a prevalecência do bem. E se nós, então, vencemos a etapa do mundo de regeneração, que é o mundo de transição, o que nós vamos encontrar? Os mundos felizes, os mundos ditosos, que na nossa comparação escolar corresponderia a sair do nível superior e fazer uma pós-graduação. Ou seja, eu já passei do nível superior, mas eu ainda estou me especializando. Especializando no quê? Em levantar as duas asas da evolução. São mundos felizes e ditosos, por quê? Porque nesses mundos predomina o bem. É o mundo que é a morada também dos espíritos superiores. E se nós avançarmos ainda mais, terminamos a pós-graduação, estamos com o diplominha na mão, o que nós podemos fazer? Vamos passar para o estágio seguinte, que é o estágio da docência. É o estágio em que todos que eles se encontram são docentes, são professores, são mestres. Esse é o mundo para espíritos puros. Eles só reencarnam em outros mundos, utilizando a matéria numa missão sublime, como assim o fez Jesus. Então, com essa comparação, a gente traça que é lógico a evolução dos mundos habitados, da mesma forma como temos várias classes de estudo na Terra.
Bom, a ideia de outros mundos habitados pode parecer estranha para muitas pessoas, né? Fala-se muito do extraordinário, do fenomênico, né, dos mundos habitados. E nós temos informação sobre mundos habitados em várias situações dentro da doutrina dos espíritos, a complementar essas informações que nós acabamos de trazer. Por exemplo, no livro A Gênese, de Allan Kardec, é o último livro editado pelo Pentateuco em 1868, nós vamos encontrar aqui uma descrição do que é tido como uma alegoria do caso de Adão e Eva, da raça adâmica. O que representariam Adão e Eva, né? A gente pode fazer um paralelo e trazer para dentro do conceito da doutrina espírita que Adão e Eva está representando a perda do paraíso ideal, a perda de um mundo em que eu estava, em que as pessoas estariam naquele momento, e foram degradados, porque aquele mundo passou de um mundo de provas e expiações, como a Terra, para um mundo de regeneração. Então não havia mais lugar para aqueles espíritos que não estavam compatíveis com um nível de um mundo de regeneração. O nível espiritual não estava mais de acordo com o nível daquele planeta, o nível planetário desse planeta. Então nos conta... no livro A Caminho da Luz, Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, que os integrantes, os moradores de uma estrela chamada Capela, que fica na constelação de Cocheiro, no nosso céu, a gente identifica, vindo deste planeta, no planeta que girava em torno dessa estrela de Capela, espíritos que então estavam reprovados na sua classe. Eles tinham que repetir de ano, mas eles não podiam continuar lá porque aquela escola estava mudando de status. Então, eles foram repatriados, eles foram exilados. E muitos desses espíritos, não todos naturalmente, saíram desse planeta que orbitava em torno de Capela e vieram ter aqui no planeta Terra. E daí, no A Caminho da Luz, está muito bem descrito pelo Espírito Emmanuel, mentor de Chico Xavier, como que várias civilizações importantes marcaram a história da nossa humanidade, como a civilização egípcia, a civilização greco-romana, íbera, os celtas, a civilização hindu e a civilização do povo de Israel. Esses 4 povos caracterizaram diferentes grupos que vieram do planeta da estrela Capela para cumprir dupla missão, para auxiliar aqueles que aqui já estavam no planeta Terra e para que eles pudessem resgatar os seus próprios débitos e evoluir. Então, no A Caminho da Luz, nós temos essa descrição que explica o que seria a metáfora do exílio, né, de Adão e Eva do paraíso perdido, que na verdade seria esse mundo que migrou de estágio de evolução. Existe um livro chamado Exilados de Capela, escrito por Edgar Armand, em que você vai encontrar também maiores detalhes sobre essa existência desse planeta habitado, dos quais nós temos conhecimento através da história. Mas temos também um outro livro muito interessante, um livro rápido de se ler, pequeno, que foi o segundo livro psicografado por Chico Xavier, em que ele recebeu cartas da sua mãe, já falecida, Maria João de Deus. Então o livro se chama exatamente Cartas de uma Morta, e ela lá conta as várias situações vividas no plano espiritual, depois que ela foi para o plano espiritual desencarnado. Nesse livro, ela conta algumas viagens que ela fez junto com os mentores, né, a seu pedido e a convite deles, para diferentes orbes. Então, ela visita o planeta Saturno, e lá ela encontra, né, com espíritos diferentes, de diferentes graus, bem mais evoluídos do que daqui na Terra. Ela vai até Marte e encontra também uma situação diferente daquela aqui na Terra, e é convidada a ir a um outro planeta, num outro sistema solar, como ela conta, um sistema solar com 3 sóis, o que é bastante comum no espaço sideral, mais de um Sol e os planetas orbitando em volta, e que nós temos, então, as narrativas, de uma forma bem simples, bem tranquila, sem mistificação, de como é que ela encontrou nesses diferentes mundos que ela visitou. E aqui cabe uma ressalva, né, para aqueles que estão curiosos, com relação a esses mundos habitados por outros seres.
E eu vou ler, então, a questão número 181, 181 do Livro dos Espíritos, novamente. A pergunta 181 pergunta o seguinte: os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Essa é a grande pergunta. Porque se a gente diz, eu não consigo ver seres em Marte, eu não consigo ver seres em Saturno, mas com que tecnologia eu estou tentando ver? Qual o nível de vibração que eu estou tentando enxergar? Tudo que nós enxergamos aos olhos nus, né, com os nossos olhos, é o espectro do visível, as cores do arco-íris que juntas formam o branco. É muito pouco essa gama de energia. E outras gamas maiores também servem como instrumentos para que nós possamos observar cientificamente. Mas existem certamente algumas frequências que nós ainda não conseguimos detectar. Então, qual é a resposta dos espíritos? Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? E a resposta é fora de dúvida que tem corpos, porque o espírito precisa estar revestido da matéria para atuar sobre a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material, conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos. É isso que assinala a diferença entre os mundos que ainda temos a percorrer, porquanto muitas moradas há na casa do nosso Pai, sendo, consequentemente, de muitos graus essas moradas. Alguns o sabem e, desse fato, têm consciência na Terra. Com outros, no entanto, o mesmo não se dá. Então, uma explicação clara dos espíritos com relação a essa diferença que existe entre os seres que habitam esses diferentes mundos habitados, né? E nós, né? Que nós podemos falar sobre nós nesse sentido? A gente pode lembrar na Carta de uma Mota, em que Maria João de Deus, mãe de Chico Xavier, desencarnada, né, ela vem nos trazer a informação de que ela informou sobre esses mundos, não para criar o surpreendente, o maravilhoso, o milagroso. Ela quis nos mostrar que a criação divina é magnífica. É de uma amplidão que nossa pequenez não consegue apreender. Então, nós não conseguimos apreender todos esses mundos habitados, pululando de vidas, de energias, de construção, de progresso e de evolução. Os seres que ali habitam e os planetas evoluindo. Então, ela quis trazer para todos nós que ainda estamos numa terra de provas e expiações, um pouco de esperança, para olhar para esse céu à noite e enxergar, poxa, aonde eu gostaria de estar no dia de amanhã? Em qual desses orbes eu não gostaria de estar amanhã? E aí encontrar a consolação na certeza de que algum dia eu estarei num desses orbes mais evoluídos. E já foi anunciado, Jesus nos disse, meu reino não é deste mundo. Queria dizer ele, meu reino não é do mundo de provas e expiações. E nós podemos buscar em próprio Jesus o roteiro para a progressão espiritual. Se nós queremos atingir a progressão espiritual, vamos seguir o grande roteiro que é o Sermão da Montanha. Disse Jesus, no Mateus capítulo 5, bem-aventurados os pobres de espíritos, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas e viveram antes deles de vocês. Então, que Deus nos abençoe, que Jesus de Nazaré nos
nos fortaleça o nosso propósito de sermos a cada dia melhores para alçarmos os degraus que estão às nossas frentes na nossa estrada evolutiva. Que a paz de Jesus esteja conosco em nossos corações. Que assim seja.